Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar falando das nossos estudos, né, as atividades de estudos da casa. Nós temos às quintas-feiras o estudo do Livro dos Espíritos, às 19 horas, e às 20 horas o estudo da mediunidade, tá? Às 20 horas. Isso nas quintas-feiras. São turmas recentes que ainda dá para a gente, né, entrar aí para poder estar estudando, participando dos estudos. Nós temos terça-feiras, nas terças-feiras o ESG, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita. Também são estudos que acontecem aqui na nossa casa a partir das 19 horas. Inclusive, eles estão lá atrás estudando, né, na salinha lá. O estudo inicia às 19 horas. E nós temos também a reunião pública acontecendo às terças-feiras, no horário de 19h30, e aos sábados, a partir das 9 horas da manhã. Então, estão todos convidados para estar aqui conosco. Nós solicitamos também, pedimos a doação de casca de legumes, de frutas não cítricas, de pó de café e casca de ovos. Isso tudo é para a nossa horta, tá? Nós temos uma horta ali, funcionando ali nos fundos da nossa casa. Quem quiser estar colaborando, né, para doação aí, a gente aceita com bastante alegria. Hoje nós teremos aqui a nossa irmã Antônia falando sobre o rico vigilante, e no próximo sábado, Guilherme Machado falando sobre o talismã divino, e na próxima terça-feira, nossa irmã Rosa falando sobre os mensageiros distraídos. Lembrando que o tema central do mês de novembro é Jesus no Lar. Então, estão todos convidados a estarem aqui conosco, né, para estudar, para poder aprender um pouquinho mais sobre a doutrina. Então, a gente vai fazer a leitura do livro Fonte Viva. A página é a lição 87, Recebeste a Luz. O livro Fonte Viva, ele é psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Então, intitulada a página de hoje, Recebeste a Luz? Recebestes o Espírito Santo quando crestes? Atos 19, 2. O católico recolhe o sacramento do batismo e ganha um selo para identificação pessoal na estatística da igreja a que pertence. O reformista das letras evangélicas entra no mesmo cerimonial e conquista um número no cadastro religioso do templo a que se filia.
O espiritista incorpora-se a essa ou aquela entidade consagrada à nossa doutrina consoladora e participa verbalmente do trabalho renovador. Todos esses aprendizes da escola cristã se reconfortam e se rejubilam. Uns partilham o contentamento da mesa eucarística, que lhes aviva a esperança no céu. Outros cantam em conjunto, exaltando a divina bondade, aliciando largo material de estímulo na jornada santificante. Outros ainda se reúnem ao redor da prece ardente e recebem mensagens luminosas e reveladoras de emissários celestiais, que lhes consolidam a convicção na imortalidade. Além, todas essas posições, contudo, são de proveito, consolação e vantagem. É imperioso reconhecer, porém, que se a semente é auxiliada pela adubação, pela água e pelo sol, é obrigada a trabalhar dentro de si mesma, a fim de produzir. Medita, pois, na sublimidade da indagação apostólica. Recebeste o Espírito Santo quando creste? Vale-te da revelação com que a fé te beneficia e santifica o teu caminho, espalhando o bem. Tua vida pode converter-se num manancial de bênçãos para os outros e para a tua alma, se te aplicares em verdade ao Mestre do amor. Lembra-te de que não és tu quem espera pela divina luz. É a divina luz, força do céu ao teu lado, que permanece esperando por ti. Graças a Deus. Então vamos fechar nossos olhos, elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, agradecendo a nossa presença nessa casa bendita. Obrigada, Deus, pela oportunidade do momento, pela oportunidade de conhecermos essa doutrina que nos consola, que nos inspira a sermos melhores. Que possamos, Senhor, fazer jus a tantos benefícios concedidos. Que possamos estar atentos em nossos pensamentos, em nossas palavras, Senhor. Aonde quer que estejamos, em nossos lares, em nosso trabalho, na via pública, que possamos estar sempre com os pensamentos voltados para Ti. Te pedimos pelos nossos irmãos internautas que se encontram em seus lares, acompanhando a reunião da noite de hoje, que também possam ser envolvidos pela sua luz e pelo seu amor. Abençoe a nossa irmã Antônia, que estará trazendo o estudo de hoje. Que ela possa ser intuída pela espiritualidade amiga. E que possamos estar atentos aos ensinamentos, à mensagem da noite de hoje. E assim, Senhor, te pedimos a permissão para darmos por iniciada a reunião da noite de hoje. Fique conosco, Senhor. Graças a Deus. Nós convidamos a Antônia. Boa noite a todos. Boa noite. Bom, né? Novembro, nós voltamos, né, a estudar Jesus no Lar, esse livro simplesmente maravilhoso. Então, na nossa lição de hoje, o rico vigilante, é o capítulo 21. É interessante que
que é um assunto que a gente costuma discutir, que a gente costuma falar. E outro dia, no sábado, antes de eu receber esse tema, tinha falado exatamente isso. Alguém, a gente pode, eu tenho que ficar rico, né? E é exatamente o que acontece lá. O Tiago, né, estava lá falando e, né, numa explanação preciosa, e falou sobre as ânsias da riqueza, tão comuns em todos os mortais. E, fim do interessante debate doméstico, Jesus comentou sorridente. Então, Jesus vai comentar, né? Eles estavam discutindo, fala sobre a riqueza. Aí, eu tenho que ficar aqui. Jesus comenta, né? Um homem temente a Deus e consagrado à retidão leu muitos conselhos alusivos à prudência e deliberou trabalhar com afinco, de modo a reter um tesouro com que pudesse beneficiar a família. Depois de sentidas orações, meteu-se em várias empresas, aflito por alcançar seus fins, e por 20 anos consecutivos ajuntou moeda sobre moeda, formando o patrimônio de alguns milhões. A gente começa assim, não é? Todo mundo tem essa ânsia, essa vontade, né, de cuidar, não é, da família, cuidar da gente, né, e melhorar de vida, né? Então a gente começa a trabalhar, trabalha, e, né, e ele trabalhou 20 anos. Olha, era uma pessoa temente a Deus, né, uma pessoa reta, né, e prudente, né? Então, mas ele achou de trabalhar com afinco para, né, beneficiar a família, né? E ele fala aqui, reter um tesouro com que pudesse beneficiar a família. Ora e tudo, olha, que legal, né? Então, ele é uma pessoa muito temente a Deus, né? Muito correta, tal. Pede a Deus e se mete, né, em várias empresas e começa a juntar. E ele fala assim, ó, ajuntou moeda por moeda. Então, assim, foi muito correto, muito reto ele. Então, quando parou de agir, a fim de apreciar a sua obra, reconheceu com desapontamento que todos os quadros da sua vida, da própria vida, se haviam alterado sem que ele mesmo percebesse. E engraçado que eu lembrei daquele filme Clique, né? Tem um filme Clique que a pessoa, né, ele vai também trabalhando horrores, esquecendo a família. Então, foi o que aconteceu. De repente, ele vai lá e vê. Aí diz, o lar, né, Dante simples e alegre, adquirira feição sombria. A esposa fizera-se escrava de 1000 obrigações destinadas a matar o tempo. Os filhos cochichavam entre si, consultando sobre a herança que a morte do pai lhes reservaria. Olha que susto, né? Que triste. A amizade fiel desertara. Os vizinhos, acreditando-o completamente feliz, cercaram-no de inveja e ironia. As autoridades da localidade em que vivia obrigavam-no a dobradas atitudes de artifício em desacordo com a sinceridade do seu coração. Os negociantes visitavam-no a cada instante, propondo-lhes transações criminosas ou descabidas. Olha quanta tentação, gente. Servidores bajulavam-no com declarado fingimento, quando ao lado de seus ouvidos, para lhe amaldiçoarem o nome por trás de portas semicerradas. Em razão de tantos distúrbios, era compelido a transformar a residência numa fortaleza, vigiando-se contra tudo e contra todos. Então, muito difícil, né? Então, já a esposa já ficava, né? Estava sozinha, começa a inventar, né? Se ocupar de outras coisas. Os filhos já começam só a pensar no dinheiro. Os amigos se afastam,
né? E a inveja, né? Começa a ser alvo de inveja, começa a ser alvo de ironia, tentações ali, né? Que o pessoal fica tendo. Vamos fazer, né? Os negociantes propondo transações criminosas e vai por aí. Então, ele, rico, né? O pessoal, quando fica rico, né? Quando a gente tem mais gente, já fica meio preocupado, né? O pessoal até fala, pra que pensar ficar rico, garoto? A gente vai para cima e para baixo, não tem nenhuma preocupação, né? Qualquer coisa, se roubar, roubou R$100. Isso não faz muita diferença, depois a gente consegue outro, né? E as pessoas ricas, uma vez até passou no Fantástico, umas crianças que eles colocaram as crianças lá da Barra num carro para eles andarem e elas passaram ali pela 13 de maio, não sei o quê, por ali pelo centro, né? Perto da central e tudo, para eles verem o mundo lá fora, olha só. Né? E a gente anda, né? Com medo, com cuidado, claro, mas vai, né? E assim, as pessoas têm muito medo, é muito terrível, né? A gente também vai, também com medo, também com cuidado, mas vai, né? E as pessoas mais endinheiradas não, tem que ir com cuidado, com tantas guardas, né? Segurança, e a gente vai assim, mais solto. Eu acho que ser pobre não é muito triste, não. Pelo menos a gente está acostumado, né? Aí toda fortuna que corre... Eu pulei alguma coisa? Toda fortuna que corre à maneira das águas cristalinas da fonte é uma bênção, mas toda riqueza em repouso inútil é poço venenoso de águas estagnadas. Por que existe... Eu acho que eu pulei alguma coisa. Não, que eu parei ali... Não. Ah, tá. Aí ele fala, continuando aqui, né? Então deixa eu voltar. Então ele estava todo cercado, né? O pessoal, os servidores bajulavam, falavam mal dele pelas costas. Então, sobrava-lhe tempo agora para registrar as moléstias do corpo e raramente passava algum dia sem irritações no estômago ou sem dores de cabeça. Então a gente vai chegando num certo tempo que tem muito disso, né? Mas ele já estava nesse momento. Em poucas semanas de meticulosa observação, concluiu que a fortuna trancafiada no cofre era motivo de desilusões e arrependimentos sem termo. Certa noite, porque não mais tolerasse as preocupações obcecantes do novo estado, orou em lágrimas, suplicando a inspiração do Senhor. Depois de comovente rogativa, eis que um anjo lhe aparece na tela evanescente do sonho e lhe diz compadecido. A gente não esquece, né, que isso acontece e acontece com nós todos, né? Está lá no Livro dos Espíritos, na questão, acho que é 401, né, que fala, né, que quando a gente está quando a gente dorme, né, o espírito, né, ele se afasta do corpo e vai estar com espíritos até mais elevados, não é? Vai se aconselhar, vai estudar essa coisa. Então, o anjo lhe aparece compadecido. E diz compadecido. Opa, voltando. Toda fortuna que corre à maneira das águas cristalinas da fonte é uma bênção viva. Mas toda riqueza em repouso é inútil, é poço venenoso de águas estagnadas. Por que existe um rio quando um simples copo d'água te sacia a sede? Como te animaste a guardar ao redor de ti celeiros tão recheados, quando alguns grãos de trigo te bastam a refeição? Que motivos te induziram a amontoar centenas de peles em torno do lar, quando alguns fragmentos de lã te aquecem o corpo em trânsito para o sepulcro? Volta e converte a tua arca de moedas em cofre milagroso de salvação. Estende os júbilos do trabalho, cria escolas para a sementeira da luz espiritual e improvisa a alegria de muitos. Somente vale o dinheiro da terra pelo bem que possa fazer.
né? Então, o anjo, né, diz para ele, não é? Que você juntou coisa demais, para quê, né? Tanta coisa, você pode usufruir, né? Ficar feliz com muito menos, não é? Então, assim, e fala ali, ele coloca assim, ó, para quê? Que motivos te induziram a amontoar centenas de peles em torno do lar, quando alguns fragmentos de lã te aquecem o corpo em trânsito para o sepulcro? A gente deixa tudo aí, né? Ele estava com tanta preocupação de cuidar da família, né? De guardar tanto, para quê? Vai ficar tudo aí, né? Então, manda que ele volte e transforme tudo em benefícios, não só para ele, mas para outros, né? Volta a repetir. Mas eu vou ler também, então. Volta e converte a tua arca de moedas em cofre milagroso de salvação. Estende os júbilos do trabalho, cria escolas para a sementeira da luz espiritual e improvisa a alegria de muitos. Somente vale o dinheiro da terra pelo bem que possa fazer. Sob indizível espanto, o caçador de ouro despertou transformado e no dia seguinte em diante passou a libertar as suas enormes reservas para que todos os seus vizinhos tivessem junto dele as bênçãos do serviço e do bom ânimo, né? Então ele decide, né? Porque ele pensou em tudo, né? Era para ele, era para a família, era para benefício dele e da família. Mas ali, né, depois desse sonho, ele vai e beneficia mais alguns. E o nosso dinheiro é para isso mesmo, não é? A gente vê no Evangelho, fala o tempo todo, nós somos uma família universal. Então, a gente precisa fazer todo o bem que a gente possa fazer. Até tem um momento que fala assim, não, mas às vezes a pessoa não tem que sofrer, né? De repente, a pessoa já veio para passar por determinadas dificuldades, por comprometimentos lá do passado. A nossa obrigação é minimizar a dor do nosso próximo, seja lá qual for, né? Então, fazer o que a gente pode fazer para minimizar aquela dor. Ah, não, ele tinha que passar fome. Se a gente pode dar alguma coisa do nosso, a gente pode fazer, a gente deve fazer, né? Então, ele vai e faz isso. Então, desde o primeiro sinal de semelhante renovação, a esposa fixou-o com estranheza e revolta. Os filhos odiaram-no e os seus próprios beneficiados o julgaram louco. Todavia, robustecido e feliz, o milionário vigilante voltou a possuir no domicílio um santuário aberto e os gênios da alegria oculta passaram a viver em seu coração. Né? Então, de repente, quando ele estava ali, muito endinheirado e tal, mas ele nunca tinha sentido isso, né? Os gênios da alegria oculta passaram a viver em seu coração, né? Porque o que a gente precisa mesmo, diz o livro dos Espíritos, né? Que a gente realmente não pode ser feliz aqui na Terra. Mas, né? Aqui na questão 920, deixa eu ver, né? Eles falam, os Espíritos nos dizem que o homem, é perguntado assim, o homem pode gozar de completa felicidade na Terra? Aí, não, por isso que a vida lhe foi dada como prova e expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Então, ele estava ali, né? Achou de trabalhar, ficou alheio a todo mundo, de repente viu o que estava acontecendo, né? Ah, não, vou... Aí todo mundo vira as costas, né? Todo mundo vai ver sua vida, né? Alvo de inveja, alvo, né? Daquelas tentações todas, os próprios filhos só pensando só no que ele ia deixar, aí ele, nossa, se assusta, vai, distribui os bens, aí todo mundo começa a olhar, né? Olhar ele, tá maluco, né? Ficou louco, os filhos o odeiam porque passam a odiá-lo, porque tá dando o dinheiro que era deles,
e na verdade não é, né? O filho só é herdeiro depois que o pai morre, por a vida é dele. Então, os próprios beneficiados, né, o julgam louco, todo mundo achando que ele estava louco, só que ele estava feliz, né? Ele estava feliz. Então, eu achei assim excelente isso, né? Porque o que vale mesmo é a nossa própria, né? Como que a gente se sente, né? Então ali ele passa a se sentir feliz. Até a gente, quando de repente você faz algum bem a alguém, né? Dá uma satisfação no interior da gente, às vezes até um sacrifício, às vezes a gente puxa, e agora? Depois, será que não vai precisar? Depois você fala, que nada, não precisar nada, segue em frente, muito satisfeito, né? Então, ele fica, né, super feliz, os gênios da alegria oculta passam a viver em seu coração, silenciando o mestre, Tiago, que comandava a palestra da noite, exclamou, entusiasta, Senhor, que ensinamento valioso e sublime. Jesus sorriu e respondeu, sim, mas apenas para aqueles que tiveram ouvidos de ouvir e olhos de ver. Nossa, né? Porque a gente é difícil pensar assim, né? Que o sacrifício, que pensar que vai dar do nosso, que a gente pensa que é nosso, né? Que a gente pensa que tudo que a gente tem é pra gente. E não é, porque a gente tem... Uma vez uma menina sendo ajudada por uma amiga nossa, aí ela falou assim, poxa, eu não sei o que seria de você, eu estaria, né, eu nunca conseguiria sem você, eu estaria ferrada, eu nunca conseguiria fazer. Aí eu fiquei assim pensando, claro, né, ela teria, de alguma forma ia ter, se fosse por aquelas mãos ou por outras. A gente, às vezes, recebe alguma coisa, não é nem pra gente, não é nem, a gente já recebe alguma coisa a mais, exatamente porque vai chegar aquele momento lá na frente que alguém vai precisar. E ali, a nossa vez, né, de escolher se ajuda ou não, se dispensa aquele nosso bem, aquele nosso momento, aquela nossa ouvido, sei lá, né, o conhecimento, né, nosso trabalho em benefício daquela pessoa ou não. Né? Então, assim, eu acho que já é muito bom a gente poder ter alguma coisa e a gente já tem que ter essa coisa em mente. Se a gente pode fazer, é nosso dever fazer. Se a gente pode ajudar, é nosso dever ajudar. Boa noite. Aí a gente fica assim pensando, né? Que no sentido de dinheiro, né? Dinheiro de fortuna, moeda, né? A gente já sabe, né? E quando ele fala aqui, né? Ele estava ali, estava muito feliz. E eu me lembrei dessa questão do Livro dos Espíritos, lá que fala assim... Agora deixa eu ver qual é o número da pergunta. Eu costumo trazer minhas colas, mas minha impressora não quis imprimir. Que os espíritos dizem, né, que o necessário para a nossa felicidade, né, que a gente não pode ser feliz, né, por enquanto, mas a gente, para nós podemos ter uma felicidade relativa. E para isso a gente só precisa do necessário, né, do que é essencial e da consciência tranquila. Eu acho que ele que ficou isso, né? Esse necessário ele tinha, a posse do necessário. E a consciência tranquila. Me lembrei muito do Zaqueu, né, que ele está lá naquele livro Ressurreição em Vida. O Zaqueu ele faz aquilo mesmo que ele fala, né, que para Jesus, que vai dar metade dos bens dele, né, que vai ajudar, que ele faz aquilo mesmo. Ele está lá no livro Ressurreição e Vida. Aí, falando disso,
a gente, né, das moedas, das fortunas monetárias, está tranquilo, né? Mas a gente tem outras moedas, a gente tem outras fortunas. E assim, mesmo quem não tem dinheiro, né, vai poder ajudar. Porque, e até mesmo quem não tem dinheiro, a gente não já viu quantas vezes na internet as pessoas pedindo ajuda, e quem ajuda é exatamente um morador de rua, não é? A pessoa fica, você pode me ajudar aqui? Não. Todo mundo passando, todo bonito, e quem vai ajudar é exatamente o morador de rua. Mas ali, no texto do Emmanuel, ele nos traz sobre outros tesouros que nós podemos ter. Esse texto está no livro Reconforto. O texto a página é O Cofre do Céu. Olha que bacana. Todos nós possuímos um cofre do céu para cultivo da verdadeira felicidade na terra, o cofre do amor nos recessos da própria alma. Mergulhando nele as mãos, podemos retirar as melhores dádivas na extensão da caridade e da paz, do entendimento e da alegria. Olha que cofre, né? Olha, caridade, paz, entendimento e alegria. Fulgurantes moedas de luz dele nascem, abençoando-nos o caminho. E usando-as é possível diminuir a tristeza e extinguir a discórdia, atenuar o sofrimento e apagar labaredas do ódio que vomitam lava e cinza de aflição em quase todos os recantos da terra. Olha só, essa fortuna tem dinheiro que pague? Não tem, né? Aqui auxiliam-nos a soerguer um coração materno torturado por provações regeneradoras. Então, podemos ajudar, sim, as mães, né, que sofrem tantas necessidades. Ali acrescentam as forças para levantar um companheiro abatido. Nesse momento atual, né, gente, como a gente tem visto pessoas, como nós mesmos, né, passamos, né, por momentos de abatimento, momentos de dificuldade, e como é importante, né, essa mão que chega com tamanha tesouro, né? Além, habitam-nos a espalhar o ânimo e o reconforto em áreas atormentadas de incompreensão. Tudo que a gente quer, né? A gente quer muito ser compreendido, então a gente pode estar ali, né, espalhando, ajudando um, né, levantando o ânimo do outro, reconfortando, né, que é muitos as dores nesse momento. Acolá permitem-nos efetuar o socorro à criança relegada ao abandono. Agora, transubstanciam-se em sorrisos de esperança. Depois, convertem-se em frases de carinho e consolação. Mais tarde, transformam-se em atitudes de tolerância, bondade, confiança e perdão. Lindo, né? A gente precisa mesmo estar muito atento, porque há muito... Olha, pensar nas crianças, nos jovens, então, há muita minha preocupação ultimamente, né? Porque muitos jovens sofrendo, né? Muitos jovens necessitando de psicólogos, muitos jovens precisando de ser amparados, sabe? Ser aconchegado, né? Então, quando a gente fala, então, abandonado, né? E a gente tem que pensar nos nossos em casa também, né? Na nossa família, o nosso primo, nosso sobrinho neto, sei lá. A gente tem que pensar em todos eles e procurar, né, fazer o nosso possível, dar uma ajuda, defender, porque há muitos julgamentos, né? Mas principalmente amparar, sabe? Buscar dar uma força, buscar orientar. Consolações, né? As pessoas. Não é preciso possuir o ouro da terra para arrojar às criaturas as bênçãos desse patrimônio superior. Não é necessário qualquer
título convencionalista na cultura da inteligência, para que venhamos a ser legítimos distribuidores dessa riqueza imperecível. Cada qual de nós pode gastar desses prodigiosos recursos que se multiplicam, deve ser em nossa vida. Ninguém vive sem o círculo de necessitados dessas doações que podem nascer incessantemente em nós. Olha, ninguém vive sem o círculo de necessidades dessas doações que podem nascer incessantemente em nós. Então, assim, é a gente querer, né? A gente querer que a gente vai ser tolerante, é a gente querer que a gente vai ser generoso, é a gente querer que a gente vai, né, ser aquela pessoa que dá conforto, aquela pessoa que auxilia, aquela pessoa que, né, provê alguma coisa, não é, que dá uma palavra de esperança. É só a gente querer, né? Ela nasce incessantemente em nós. Todos temos para auxiliar um parente na solução de problemas do mundo, um companheiro vacilante na fé, um amigo que se faz menos seguro, um irmão que chora entre a sombra e o infortúnio, porque nenhum de nós vive sem o estímulo abençoado das afeições que nos compartilham do caminho ou da vida. Sem aguardar pela visitação do dinheiro terrestre, que muita vez não passa de pesada responsabilidade, espalhemos as bênçãos de alegria ao nosso alcance. Basta o concurso da boa vontade para descerrar esse cofre íntimo, de vez que o Pai Celeste encerrou em nosso próprio peito, guardando nele o tesouro do amor em forma de coração. Então, olha só, né? Isso é verdade, né? Eu fico uma necessidade nossa mesmo, né? E a gente tem ali ao nosso lado, e a gente esquece às vezes, né? Essa atenção de vez em quando ligar para aquele seu amigo, né? Para o nosso parente, né? Perguntar como é que está. Eu mesma estou aqui meio esquecida não, eu me lembro que é muita coisa, mas amanhã, eu sempre de manhã eu dou uma ligadinha para alguém, porque às vezes a gente manda aquela figurinha lá no WhatsApp, né? Tudo bem? Tudo bem. É claro que a pessoa vai dizer só tudo bem. Às vezes está com uma dor, às vezes está com uma dificuldade, às vezes está querendo falar, desabafar, não é? Então, às vezes tem uma doença, e aí está assim, puxa, eu queria conversar, mas fulana é tão ocupada. Minha irmã fala assim, vocês todos são muito ocupados, eu que não tenho ninguém, aí eu não ligo. Como não? Se eu estiver ocupada, eu falo assim, ó, daqui a pouco eu te ligo. E às vezes eu nem faço isso, porque assim, tem gente, né? Às vezes eu tenho colegas que têm depressão, desligo o fogo, vou lá correndo, vou lá para o quarto, aí ouço, sabe? Porque às vezes a gente não sabe, a pessoa que está com depressão vai esperar depois, vai ligar depois, você vai lembrar, né? Às vezes vale a pena, a gente deixa ali aquele feijão, depois ele esquece, depois a gente pega o feijão. Mas, assim, é muito importante esses momentos, né? A gente dá uma palavrinha, de repente está doente, ai, estou com esse problema assim, assim. A pessoa, não, mas que nada, isso é simples, assim, assim. Eu mesma passei por isso. Outro dia, eu estava super preocupada com uma coisa e eu, está acontecendo isso. Ah, mas é assim, né? Então, eu, assim, estou falando aqui porque eu mesma recebi, né? Essa coisa, né? Não, mas não tem problema não, mas isso pode ser resolvido assim, assim. Graças a Deus, já estava até pensando, será que eu estou partindo? De vez em quando eu falo essa frase lá em casa. Oi? Ah, não sei. Mas às vezes a gente, um cuidado que a gente tem que ter com a gente também, né? Da gente se cuidar, e às vezes a gente né, fica assim meio displicente. Aí eu estou bobeando aqui comigo, será? Né? Aí que era sério, né? Que a gente precisa se cuidar também, né?
esse tesouro dessa atenção que a gente dá para o outro, dá para a gente também. Ainda passa essas coisas ainda. Mas, assim, né? Ele fala ali muita coisa, que esse parágrafozinho ali, é que ele fala, olha só, um parente na solução de um problema do mundo. Às vezes dinheiro, sim, e a gente pensa tanto, né? Se vai dar dinheiro ali ou não. O dinheiro é o de menos, gente. Dá aquele dinheirinho, daqui a pouco você consegue outro. Se você deu dinheiro pensando em ajudar alguém, pagar alguma conta, aquele dinheiro não vai fazer falta a você mesmo. Se quiser, bem, depois você consegue lá na frente. Mas não topar, não. Um companheiro na fé vacilante, né? Essa coisa que eu falei, né? De repente você, não, será que eu consigo resolver ou não? Um amigo que está, né, numa situação insegura, um irmão que chora entre a sombra e o infortúnio. Isso a gente tem toda hora, tá sabe, ao redor da gente o tempo todo. Então, nós precisamos desses estímulos, né? Nós precisamos dessas ajudas, dessa mão, dessa força, desse ouvido, ou de uma voz, né? De uma palavra que vai nos falar alguma coisa, nos auxiliar, né? Aí, assim, tipo aquela música que fala, né? Cada um de nós se faz mensageiro da felicidade, né? Cada um de nós. Então, a gente não pode perder a chance, né, de ser, de ajudar. Se veio para nós uma solicitação, né, a gente que faz o possível, né? Até no Evangelho fala, eu tinha separado aqui, 15, 16. No capítulo 16, vai ser rapidinho aqui, já estamos na hora. Espero. Né, que onde fala quando fala da gente, da nossa, da utilidade da riqueza, né, que a gente deve fazer o nosso melhor. E assim, olha direito, né, com calma, sem pressa, avalia e faz o seu possível. E pronto, não é? Não vou procurar não, porque nós já estamos na nossa hora. Aí eu vou ficar aqui muito enrolada, que né, não deu para eu marcar em cima da hora, fui deixar para imprimir em cima da hora e o computador a impressora me traiu. Então, sem aguardar pela visitação do dinheiro terrestre, né, espalhemos as bênçãos de alegria ao nosso alcance. Né? E basta que a gente queira, basta que tenhamos boa vontade. Né? E esse cofre é o nosso coração. Olha que bom. Né? Pai colocou no peito de cada um de nós, né, esse cofre com tantas bênçãos, com tanta fortuna aí que nós podemos distribuir. Então, que nós tenhamos esse desprendimento, né? Que nós acumulemos, sim, os bens da terra, não há nenhuma criminalização a ser rico, muito pelo contrário, né? A riqueza é até necessária, não é? Porque até no livro dos Espíritos fala, será que a riqueza, se todo mundo fosse igualmente, né? Que tem uns que são tão pobres, outros são tão ricos, será que não é isso mal? Não, né? E aí, mas e se todo mundo fosse, não era a solução dos males da terra? Ele fala, não, porque cada um, se dividíssemos hoje o dinheiro, né? Igualmente para todo mundo, cada um ia fazer alguma coisa diferente, não é? Uns iam trabalhar aquele dinheiro, uns iam comer, outros iam beber, outros iam viajar, outros iam passear. Então não ia nunca ficar, não ia ficar mesmo assim. Mas, assim, alguém precisa ter mais dinheiro para fazer uma empresa, para proporcionar empregos, né? Que vai gerar um emprego que vai ajudar as famílias, né? Que vai alimentar as famílias. Os remédios, as fábricas de remédios, né? Os hospitais, é tanta coisa, né? O dinheiro é muito importante. Então, que a gente busque mesmo melhorar a nossa vida, né? Ganhar o nosso dinheirinho, comprar a nossa casa, fazer as nossas coisas, mas que
né, sem nos apegarmos a ele. Como diz o Vitor Hugo, né, que pelo menos um dia você diga para ele, né, quem é dono de quem. Né? Tem aquela música que o Frejá musica esse texto do Vitor Hugo, né? Ele fala assim: desejo que você tenha quem amar, né? Lembra aquela música? Ele fala: eu desejo que você tenha dinheiro, mas que pelo menos um dia você diga para ele quem é o dono de quem. Né? Então, assim, que a gente faça o nosso melhor. Então, que tenhamos muitas fortunas de dinheiro, de alegria, né? De generosidade, de boas palavras, de esperança, de saúde, né? Então, boa noite a todos. Muito obrigada pela paciência. Nós que agradecemos. Obrigada, Antônia, pelo estudo da noite. Agradecemos também a presença de todos vocês. E lembrando da nossa reunião pública de sábado, que começa às 9 da manhã. Então, nós estamos finalizando o primeiro momento da nossa reunião. Vamos iniciar com o passe após a nossa prece final aqui. Vamos iniciar o passe. Quem sentir necessidade, quiser receber, que permaneça aqui no nosso salão, que possamos estar. A gente sempre pede que faça silêncio, né? Para não atrapalhar a ambiência aqui da nossa casa. Então, vamos finalizar agora esse momento, agradecendo ao Senhor por estarmos aqui, pela mensagem da noite trazida pela nossa irmã Antônia. Agradecemos a ela também, que ela possa ser envolvida e continue com esse bom ânimo na divulgação da doutrina. Agradecemos a presença de todos aqui nesta noite, que possamos voltar para os nossos lares em paz, em segurança, levando essas vibrações que nos envolvem nesse instante. Que possamos chegar lá com segurança e mais felizes, mais esperançosos, mais leves. Que Deus se faça presente em todos os momentos de nossas vidas. Te pedimos, Senhor, que envolva o nosso planeta, que envolva nossos irmãos que se encontram adoentados, hospitalizados, nossos irmãos que se encontram passando por algum tipo de dor física, dor moral, que ele possa ser envolvido e fortalecido nesse instante. Obrigada, Pai. Obrigada por estarmos aqui nesta casa tão abençoada, que nos traz tantos benefícios, que nos traz tanta paz. Te pedimos por todos os trabalhadores da doutrina, que possamos ser tocados pela espiritualidade amiga, que possamos estar sempre com bom ânimo e atentos aos nossos pensamentos, Senhor, vigilantes com as nossas atitudes. E assim te pedimos a permissão para darmos por encerrada a reunião da noite de hoje. Fique conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus.